É tão triste quando a gente se perde por conta de outra pessoa ou vê alguém se perdendo por causa de uma outra pessoa. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente comenta aí o 7º e penúltimo episódio da série Fellow Travelers. Eu sei que eu já tô assim com o coração na mão, meu coração tá apertado, porque a gente vai finalizar essa história e eu não sei se eu tô preparado para isso, eu vou ficar já com muita saudade, inclusive dos vídeos aqui do canal, vou ficar com muita saudade de conversar com vocês sobre essa série, mas aí a gente vai aí arrumar outra série pra gente poder conversar. E aí eu já quero começar de forma diferente, eu queria que vocês comentassem aqui o que você espera do próximo episódio. O que você acha que vai acontecer aí? E também o que você achou desse episódio, se você gostou, foi um episódio muito bom pra você, ou se foi um episódio assim que você não gostou muito, por favor, comente aí. Eu já adianto aqui pra vocês que dentre todos os episódios que foram lançados até agora, esse foi o episódio que talvez eu tenha menos gostado, não foi um episódio assim que eu gostei muito, eu tinha grandes expectativas pra ele, eu achava que ia acontecer muita coisa, eu achava que seria um episódio assim bem mais marcante, mas na minha concepção foi o episódio que eu menos gostei dentre todos os episódios que foram lançados até agora. A gente começa esse episódio em 1978, vendo ali alguns movimentos, algumas rebeliões, as pessoas indo pra rua, lutando pelos seus direitos, lutando por voz, por espaço. E aí tem um acontecimento que vai desencadear e ser importante ali para algumas narrativas dos personagens de toda a nossa trama aí, de toda a história. E a gente tem um salto temporal para 1979, um ano depois, e a gente começa vendo o Tim junto com o Frank ali no hospital, desenvolvendo ali algum trabalho. A gente vê que eles continuam sendo ali muito amigos e a gente vê que a Frank ou Frank, eu não sei qual a forma correta, eu vou me referir ao Frank porque eu vejo o Marcos chamando o Frank de ele e não de ela, então se eu estiver errado eu peço desculpa. E o Frank, ele é um personagem que eu queria ver mais dele, tô gostando muito de ver, é um personagem assim muito cuidadoso, é um personagem muito amorzinho, a gente pode dizer, e que tem uma amizade muito bacana ali com o Tim, porque eu acho que eles têm um pensamento, são personagens ali bem parecidos. E aí nesse episódio a gente vê então a tão famosa e tão conhecida Fire Island, que é muito conhecida aí por ser uma terra de liberdade, onde as pessoas elas vão para poder ser um pouco mais delas mesmas, e é onde se passa aí esse episódio, a maior parte dele pelo menos. A gente acaba vendo uma ligação do Tim para a Lucy, e aí a gente descobre que o Hulk tá afastado dela, eles tiveram meio que uma separação e o Hulk tá numa bebedeira assim muito louca, tá totalmente afastado ali da família e até então a gente não sabia o porquê do Hulk estar assim e o Tim super preocupado lá com o Hulk, inclusive a gente vê que o Hulk manda uma carta lá pro Tim e aí o Tim vai pensando se realmente deve ir. Frank dá ali alguns conselhos pro Tim, dizendo para ele seguir a vida dele, não se apegar tanto ali ao Hulk, mas acaba que a gente vê o reencontro do Tim com o Hulk. E aí nesse reencontro a gente acaba tendo algumas informações chocantes, que na minha opinião foi a informação mais triste desse episódio, que me deixou assim muito triste, porque quem viu o vídeo do episódio 6 sabe que eu gostei muito do Jackson, que é o filho do Hulk. E aí nesse episódio a gente acaba descobrindo que o menino ele morreu. Gente, não sei nem o que é que eu falo, porque assim, eu tava esperando muito ver ele visitando o Tim lá no hospital, assim, ele grandinho. A gente viu que o Tim e ele tiveram uma conexão muito forte, muito bacana. E aí a gente é pego de surpresa descobrindo que ele morreu por causa de alguns problemas. Ele teve uma overdose e ele acabou não conseguindo sobreviver. E aí o episódio gira mais ou menos em torno de todo esse luto, de todo o impacto que a morte dele trouxe para a vida do Hulk, para a vida da Lucy, para a vida da irmã dele, que agora a gente vê que está grávida e aí à espera do primeiro neto do Hulk. E a gente vê também que a Lucy, ela não teve um casamento tão feliz assim com o Hulk, como a gente achou que tinha. A gente acaba vendo no episódio passado já que houveram aí algumas traições dela para ele. A gente acaba descobrindo nesse episódio que nem tudo foram flores, que eles se separaram, tiveram enfrentando ali diversos problemas. E a gente acaba vendo que diferente ali do que a Lucy faz, que talvez fosse a forma correta ou não, o Tim ele não consegue abandonar o Hulk, e aí ele vê que o Hulk tá realmente precisando dele, tá ali numa bebedeira, se afundando muito na vida dele, acabando meio que com a vida dele, e aí o Tim vai até o Hulk. Nisso a gente acaba vendo que eles estão sem se ver, sem se reencontrar
há 11 anos. Eu fiquei assim meio chocado porque eu não esperava que eles teriam um tempo assim tão longo para poder se reencontrar. Eu achava que eles iriam sempre ficar juntos, assim, se revendo, pelo menos uma vez ali por ano. Mas aí a gente acaba vendo que esse foi um salto muito grande, mas que as coisas não mudaram muito depois que eles se reencontram. A gente acaba vendo que eles ainda, né, mexem assim um com o outro, embora a gente veja ali que o Hulk está envolvido com outro personagem, que é o Craig, que eu já achei insuportável ali desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto. Não só porque eu queria o Hulk com o Tim, mas porque eu realmente não gostei. Eu achei ele um personagem assim babaca demais, sabe? E aí tem uma fala muito importante nesse episódio, que aí eles estão começando a usar o termo gay, e aí o Hulk, ele não quer usar o termo gay, ele quer ser chamado de homossexual, porque ele acessa, assim, a junção das palavras a homo, que vem de homem, e sexual, de sexo, que é o que ele é, que é algo que ele faz, assim, um pensamento bem tosco, né? E aí o Tim fala que não, na verdade, a forma que eles devem se chamar ali entre eles mesmos é de gays, e o Hulk meio que esnoba e deixa isso meio de lado. De um outro lado, a gente vê o Marcos dando aula, e a gente tem um momento super importante dentro da sala de aula, onde o menino é super homofóbico, é uma criatura horrível, um dos alunos dele, e fala de uma forma muito tosca com outro aluno, e eu esperei que o Marcos fizesse alguma coisa, assim como o aluno dele esperou que ele fizesse alguma coisa, e a gente vê que o Marcos ainda continua com aquele mesmo jeitinho dele, aquele mesmo pensamento dele, de agir de uma forma onde ele se omite, quando ele deveria aproveitar o espaço, principalmente que ele é professor, para ter voz. A gente sabe que não é tão simples assim, principalmente dentro de um ambiente educacional, mas ele poderia ter repreendido de alguma forma, ali pelo menos pedindo respeito, que é algo que as pessoas, elas merecem. E aí o Marcos vai para casa e a gente vê ali uma briga, uma discussão muito grande entre ele e Frank. A gente acaba vendo que eles continuam juntos, o que é muito bom e satisfatório pra gente ver isso. Mas a gente vê que a relação deles dois ficou ali muito difícil, muito conturbada. Frank, mais uma vez, um personagem assim, incrível, fantástico, e passa ali algumas coisas na cara do Marcos, falando que ele de fato não evolui. Eu achei muito bom, subiu no meu conceito, e eu fiquei assim meio chateado de fato com essa situação aí do Marcos, a forma como ele agiu. No reencontro do Tim com o Hulk, não foi bem como eu esperava. Eu achava que era um reencontro assim só entre eles dois, só que a gente acaba vendo que o Hulk ali tá rodeado de outras pessoas, tá usando muita droga, tá bebendo demais, tá se afundando, ele tá bem acabado ali. Mesmo a gente olhando pra ele, a gente percebe que ele não tá dormindo direito e tá vivendo uma vida ali em êxtase muito loucão, que era algo que eu não esperava ver ele fazendo. E ainda tem aquela questão do Craig, que é aquele personagem insuportável que está ali ao lado dele, meio que com sanguessuga, não sabe nada sobre a vida dele, não tem nenhuma noção. E aí o Tim chega lá, de fato, para tentar colocar o Hulk ali nos eixos. E aí a gente vê o Hulk levando ele para uma floresta, onde vários homens estão lá, tendo relações. O Tim meio que se nega a ter ali alguma coisa com o Hulk, e a gente observa ali alguns personagens. A gente percebe que nesse episódio o Tim, o tempo ajudou muito a ele, e ele consegue, de certa forma, dar um pouco ali de bloqueio nas tentativas do Hulk, por exemplo, de continuar agindo como se nada tivesse acontecido, como se eles tivessem vivido a vida deles lá de boas, né, tudo tranquilo. Mas aí a gente percebe que nesse episódio o Tim, ele meio que vem para tentar resgatar o Hulk, como ele sempre fez, ele sempre faz, ele coloca o Hulk lá nos eixos, ele traz o lado melhor do Hulk para si mesmo. E aí a gente vê que embora eles tenham tido aí várias confusões, algumas discussões, o Tim, ele tá sempre lá centrado em tentar ajudar o Hulk. E aí a gente tem uma cena que eu fiquei de fato assim, eu achei desnecessária, que foi a cena do A3 lá, do Craig, meio que começa a acontecer, do Craig, Hulk e Tim. A gente percebe que o Tim, ele não tá muito à vontade ali com o que está acontecendo, até porque ele diz que está conhecendo uma outra pessoa, mas ele acaba se envolvendo ali pela questão do que ele ainda sente, né, pelo Hulk, de como o Hulk mexe com ele. E aí a gente vê que aquele momento é um momento bem desconfortável, o Hulk tá super lá feliz, né, fazendo tudo, com dois homens ali ao lado dele, e aí a gente tem um momento que o Hulk, ele meio que cai na real, a gente tem um momento de fúria dele, ele meio que expulsa ali aquele insuportável do Craig, e aí ele finalmente se deixa levar pelas emoções, se deixa sentir e viver um pouco ali da questão do luto, que ele estava bloqueando, tentando fazer com que as emoções elas não fossem sentidas, e a gente vê que ele desaba ali
aos braços do Tim e ele começa a chorar pela morte do filho dele. O Tim tem uma conversa super sensata lá com ele, tenta aconselhar, fazer ele enxergar as coisas que ele não estava enxergando. Mas aí a gente vê no outro dia que o Hulk ele está basicamente como ele sempre foi, meio que ignorando, como se o que o Tim conversou com ele não valesse de nada. E aí a gente vê que o Tim ele sai meio que de cena nesse momento, ele se cansa de fato em tentar ajudar o Hulk e, ao que tudo indica, esse é o momento assim que o Tim de fato sai da vida do Hulk. Ele até fala isso pro Hulk, que já deu, acabou ali, e aí ele vai embora. Nisso a gente vê que esse meio choque de realidade que o Tim dá no Hulk serviu de fato. Ele liga pra filha dele, diz que vai voltar pra casa. A filha dele, que tava tentando descobrir algumas coisas sobre ele, fala que tem muita coisa pra conversar, e aí o Hulk diz que vai voltar pra casa. A gente fica ali esperando que de fato aconteça. Nesse episódio ainda, a gente finalmente teve o ato heróico ali do Marcos agindo, ficando ao lado da Frank, meio que ajudando o aluno dele também, que serviu de certa forma para abrir os olhos dele. E aí a gente vê um ato de coragem dele assim grandioso, que foi fantástico. Finalmente ele evoluiu e teve coragem de admitir ser quem ele era, que era algo que ele meio que ficava negando para si mesmo, embora ele soubesse. Diferente do Hulk, ele não é tão tóxico, não chega a ser assim tão horrível. E aí a gente tem um momento que eu tava esperando muito, que era ver os momentos mais atuais, mais recentes, de como é que o Tim ele estava, e a gente é pego de surpresa e a gente já fica assim, tipo, se preparando para o próximo episódio e para o que vai acontecer, que a gente acaba vendo que o Tim ele teve mais uma convulsão, ele foi descoberto ali algumas outras coisas com relação a ele, e aí ele tá muito debilitado, e a gente vê o Hulk lá ao lado dele, e o Tim ele só tá de fato ali dormindo, que é algo que a gente já veio meio que se preparando aí pro próximo episódio. Sobre esse próximo episódio, algumas coisas que eu acho que vão acontecer, de fato, algumas coisas que vocês já falaram, como por exemplo, eu acho que a gente vai descobrir finalmente aí o resultado do teste do Hulk. Eu acredito que a gente vai ver que vai dar positivo, e a gente vai acabar descobrindo que a esposa também pegou por conta dele. A gente vai ver a partida do Tim, e a gente vai ver que o Hulk ele vai desabar, ele vai cair na real, e aí eu acho que ele vai ficar carregando ali um peso, ou talvez a gente vai ver um momento de redenção dele, em que ele vai ficar tranquilo, porque ele vai ter a oportunidade de se despedir aí do Tim. Esse foi um episódio que eu achei ok, não achei um episódio ruim, mas eu não achei que fosse ser assim. Eu de fato tinha assim as expectativas muito maiores de ver a relação deles dois, principalmente pelas fotos, aquelas cenas da praia. Mas eu acredito que vai terminar muito digna e que vai ter aí um episódio final incrível demais. Esses foram os comentários sobre o episódio 7. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. Aproveita já para me seguir, pra gente conversar mais sobre essa série, conversar sobre outras séries também. Eu posto dicas e posto o que eu tô assistindo também por lá pelo Instagram, então vão me acompanhar por lá. E por favor, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Divulga essa série para outras pessoas, porque a gente precisa que muito mais pessoas vejam essa série, porque ela é incrível. Então é isso, até um próximo vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você não viu os vídeos dos episódios anteriores, vai ver, porque a gente precisa conversar muito ainda sobre essa série. É isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.